Meus pais, que na verdade foram meus inimigos desde a infância até eu crescer, amavam minha irmã em vez de mim. E quando ela conseguiu um emprego, eles me expulsaram de casa dizendo: "Você é uma mentirosa. Se vire sozinha." Meu nome é Helena Ward, e durante a maior parte da minha infância, eu acreditava que tinha nascido na casa errada, para as pessoas erradas, na vida errada. Mesmo agora, quando olho para trás, não lembro de calor ou segurança. Lembro do som de portas batendo, das vozes cortantes que nunca suavizavam para mim, e da sensação constante de ser uma estranha no lugar onde eu deveria pertencer. Cresci em uma pequena casa branca e envelhecida na periferia de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. A tinta dos trilhos da varanda estava sempre descascando. A cerca se inclinava como se estivesse cansada de ficar de pé, e as janelas tremiam sempre que o vento soprava forte demais. Era uma casa simples, mas de alguma forma, nem mesmo essa simplicidade parecia me incluir. Meus pais, Thomas e Clary, adoravam dizer às pessoas que tinham duas filhas lindas, mas dentro daquelas paredes finas, a verdade parecia bem diferente. Minha irmã mais nova, Lena, era a favorita desde o momento em que abriu os olhos. Lembro de como o rosto da minha mãe iluminou quando a segurou pela primeira vez. Nunca mais vi aquele brilho, a não ser quando se tratava de Lena. A partir daquele dia, ela se tornou o orgulho deles, a alegria deles, o pequeno milagre deles. E eu virei o ruído de fundo. A peça extra na foto, aquela que eles tentavam não encarar por muito tempo. As diferenças da nossa infância não eram pequenas. Lena tinha um quarto cheio de cobertores macios, brinquedos novos, fotos emolduradas e decorações pastéis que minha mãe escolhia com carinho. Meu quarto parecia pertencer a uma hóspede esquecida, paredes sem graça, móveis antigos e uma cama que rangia mais a cada ano. Eu tinha livros de segunda mão e roupas gastas que já tinham passado pelas mãos de primos que eu nem conhecia. Lena, por outro lado, ganhava vestidos novos e brilhantes, bonecas, caixas cor-de-rosa e bolos de aniversário com o nome dela escrito em confeitos coloridos, enquanto o meu era muitas vezes apressado, esquecido ou substituído por um cupcake comprado às pressas. A pior parte não eram as coisas. Eram os pequenos momentos diários. Quando Lena tropeçava, minha mãe corria até ela com palavras suaves e mãos gentis. Quando eu tropeçava, ela só balançava a cabeça e murmurava que eu deveria aprender a ser cuidadosa como sua irmã. Quando Lena derrubava um copo sem querer, meu pai ria e limpava ele mesmo. Quando eu fazia o mesmo, o rosto dele ficava frio como geada de inverno, e ele me repreendia como se eu tivesse feito de propósito. Na escola, eu tentava me tornar alguém que valesse a pena notar. Estudava mais do que qualquer pessoa que eu conhecia. Ficava acordada até tarde, sentada à minha pequena escrivaninha debaixo de uma janela torta, terminando a lição de casa sob a luz fraca de um abajur barato. Os números faziam sentido para mim. Eles não gritavam. Não me comparavam a ninguém. Não mentiam. Se eu me esforçava, eles me recompensavam. Se eu errava, mostravam o erro sem crueldade. Eu me agarrava àquela honestidade como a uma tábua de salvação. Mas mesmo quando eu chegava em casa com notas perfeitas, meus pais não se importavam. Minha mãe mal olhava para o boletim antes de dizer: "Sua irmã tem um recital de música semana que vem. Não dificulte as coisas." Naquela mesma noite, Lena entregou a eles um certificado que dizia sorriso mais alegre. E eles reagiram como se ela tivesse ganho $100.000. Abraçaram-na. Aplaudiram. Mostraram o papel para os vizinhos. Enquanto isso, eu ficava parada no canto, ainda segurando meu boletim, desejando que olhassem para mim por um único segundo com o mesmo orgulho. Com o passar dos anos, tentei conversar com eles sobre como me sentia. Tentei explicar com delicadeza no começo, depois desesperadamente, que eu me sentia invisível e não amada. Todas as vezes, eles me calavam com as mesmas palavras frias: "Você está mentindo. Você é dramática demais. Você distorce tudo. Pare de fingir que é uma vítima. Se vire." É estranho como palavras podem cortar mais fundo do que qualquer faca. Eles não me batiam, mas as vozes deles me abriam por dentro em lugares que ninguém podia ver. Eles me treinaram a duvidar dos meus próprios pensamentos, a engolir minha dor, a ficar de pé sozinha mesmo quando eu ainda era só uma criança. Ainda assim, em algum lugar dentro de mim, uma faísca teimosa se recusava a morrer.
Acho que todo mundo tem uma voz interna, pequena e persistente, que empurra a gente para frente, mesmo quando o mundo tenta nos segurar. Para mim, essa voz sussurrava no escuro do meu quarto: um dia você vai embora. Um dia você vai construir algo melhor. Um dia eles vão ver o que você poderia ter sido se tivessem apenas chamado. Eu não sabia naquela época, mas aquelas promessas sussurradas se tornariam algo muito maior do que eu poderia imaginar. Elas se tornariam a semente de uma empresa avaliada em 300 milhões de dólares, construída por uma garota que todos esperavam que fracassasse. Mas antes disso, a vida naquela casa continuou dia após dia, ano após ano. Lena se tornava mais confiante, mais adorada, mais perfeita aos olhos deles. Ela tinha aulas de piano, reforço escolar e roupas novas a cada estação. Eu tinha tarefas, críticas e a regra não dita de que nada do que eu fizesse jamais seria o suficiente. Ela aprendeu a sorrir docemente na frente dos nossos pais, e eles a recompensavam por cada pequeno gesto de charme. Pelas costas deles, às vezes ela me lançava um sorrisinho de deboche, sabendo que eu nunca alcançaria o lugar que ela tinha no coração deles. Lembro claramente de uma noite de inverno, uma lembrança que ficou pesada no meu peito por anos. A neve caía lá fora, suave e pálida. Eu estava sentada sozinha à mesa da cozinha, tentando resolver um exercício de matemática. Meus dedos estavam frios, e eu conseguia ver minha respiração no ar. Meu pai e minha mãe estavam na sala, embrulhando presentes para o aniversário de Lena. Eu sabia que nenhum daqueles presentes era para mim. Sabia disso desde o dia em que eles compraram o papel de presente, mas ouvi-los rirem enquanto dobravam aquelas cores brilhantes fez algo dentro de mim quebrar um pouco mais. Ainda assim, eu terminei aquela folha de exercícios. Música. Lembro de pensar, os números vão me salvar um dia. Eles não vão me esquecer como as pessoas fazem. Eu não sabia quando escaparia daquela casa, nem como. Mas me agarrei àquela pequena crença. Me agarrei à esperança silenciosa de que havia algo maior me esperando fora de Columbus, algo que pertencia a mim, mesmo que nada mais jamais pertencesse. Naquela época, eu não conhecia o caminho à minha frente. Não sabia o quanto teria que caminhar sozinha, nem o peso que a solidão teria. Nem mesmo sabia que chegaria o dia em que meus pais me expulsariam daquela casa e diriam: se vire. Mas eu sabia de uma coisa: eu iria embora um dia. E quando isso acontecesse, eu jamais voltaria como a garota que eles ignoraram. Se algum dia eu retornasse, seria como uma mulher que eles nunca conseguiriam esquecer. Quando completei 20 anos, a casa onde cresci já parecia menos um lar e mais um lugar esperando pela chance de me cuspir para fora. Cada parede guardava memórias que eu não queria. Cada cômodo tinha um pedaço de um passado do qual eu estava desesperada para fugir. E todas as manhãs me lembravam que eu vivia em um espaço onde o amor sempre fora dividido de forma desigual. Era como se a própria casa soubesse que eu não pertencia àquele lugar. E se encarregava de me lembrar disso nos menores detalhes. O frio constante do meu quarto. O jeito como as tábuas do chão rangiam mais alto sob os meus passos do que sob o de qualquer outra pessoa. O silêncio entre mim e meus pais, que ficava mais espesso a cada ano. Lena, aos 18, vivia uma vida completamente diferente. Ela era delicada, graciosa e sempre parecia brilhar sob a luz que meus pais lançavam sobre ela. Seus cabelos eram brilhantes e perfeitamente penteados, suas roupas eram cuidadosamente escolhidas pela minha mãe, e sua voz sempre doce quando falava com eles, como se tivesse aprendido o tom perfeito que destrancava o afeto dos dois. Às vezes eu me perguntava se ela sabia o poder que tinha naquela casa, ou se simplesmente usava o que lhe havia sido dado. Sempre que ela direcionava aqueles sorrisos suaves para nossos pais, eles se derretiam, amoleciam e a elogiavam como se ela fosse um presente enviado diretamente para eles. Eu não tinha esse talento. Minha presença raramente suavizava qualquer coisa. Numa certa noite, enquanto eu enxaguava pratos na cozinha, ouvi a porta da frente se abrir com força. Os passos pesados do meu pai atravessaram o corredor rapidamente, e eu pude ouvir a empolgação na voz dele antes mesmo que aparecesse. Adivinha só? Ele gritou em direção à sala. Lena conseguiu o emprego. Foi contratada naquele banco em Richmond, Virgínia. Minha mãe soltou um grito de alegria, e o som das comemorações deles ecoou pela casa. Eles abraçaram Lena, as palavras transbordando orgulho. Nossa garota esperta, ela vai ser alguém na vida. Vai trazer dinheiro de verdade para a família.
Eu fiquei perto da porta, segurando uma caneca lascada que usava há anos, ainda molhada da lavagem, mas que de repente pareceu pesar muito mais. Ninguém se virou para mim. Ninguém perguntou se eu queria ouvir a novidade. Eu era invisível, como sempre. Aquela noite inteira parecia uma cena escrita sem o meu nome no roteiro. Lena brilhava com sua nova conquista enquanto meus pais faziam planos para o futuro dela, o caminho brilhante que ela seguiria. Eu fiquei na cozinha até o barulho diminuir e, depois, fui silenciosamente para o meu quarto, com a mesma velha dor no peito. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia um peso no ar que eu nunca tinha sentido antes. Quando meus pais chamaram meu nome, não havia raiva nem irritação em suas vozes, apenas algo frio e definitivo. Caminhei até a sala devagar. A TV estava desligada. Os dois estavam sentados no sofá com uma rigidez que parecia preparação para uma tarefa difícil. Helena, minha mãe disse, sem sequer olhar para a cadeira vazia ao meu lado. Ela não me pediu para sentar. Não suavizou a voz. Você já está velho o suficiente. Sua irmã tem um emprego. Está na hora de você começar a assumir responsabilidade. Meu coração afundou. Eu faço isso, respondi baixinho. Trabalho meio período na livraria. Pago minha própria comida na maior parte das semanas. Eu estou tentando. A expressão do meu pai ficou mais dura. Ele se inclinou para a frente com o mesmo olhar frio que usava sempre que eu a decepcionava. Você está mentindo, ele disse. Você distorce tudo para parecer melhor do que é. Sempre foi assim. Balancei a cabeça, sentindo minhas mãos tremerem. Eu não estou mentindo. Posso mostrar? Ele me interrompeu com um gesto de ombros, como se já tivesse decidido tudo. A partir de agora, se vire. Em outro lugar. Você queria independência? Aí está. As palavras não pareciam reais no começo. Eu fiquei olhando para ele, pensando que talvez estivesse bravo e falando sem pensar. Você está me expulsando? Ele nem piscou. Você é adulta. Vá viver sua vida. Sua irmã vai sustentar esta família. Ela é nossa esperança. Não podemos continuar apoiando alguém que não ajuda. Minha mãe assentiu. Não precisamos de mais drama, Helena. Precisamos de paz. Lena trabalhou duro. Ela merece brilhar sem distrações. Distrações. Era isso que eu era para eles. Uma sombra no canto. Um ruído que eles não queriam mais dentro da casa. Essas foram as últimas palavras que me disseram antes do chão se abrir sob meus pés. Eu arrumei minhas coisas em silêncio naquela noite, porque eu não sabia como processar aquele momento de outra forma. Eu não gritei. Não chorei. Não discuti. Simplesmente dobrei minhas roupas e as coloquei em uma sacola pequena, 2 calças jeans, 3 camisetas, um suéter que não esquentava o suficiente e meu caderno já gasto. Eu tinha $62 na carteira. Esse era o preço do amor deles, o valor que enxergavam em mim depois de 2 décadas. Saí para a noite fria. A rua estava silenciosa, aquele tipo de silêncio que faz o mundo parecer grande demais. Fiquei ali por um momento, olhando para a casa que me formou, me feriu, me criou. Depois virei as costas e caminhei em direção à rodoviária, com a bolsa pesando no ombro e o coração pesado, mas estranhamente livre. Na rodoviária, sob luzes fracas, comprei uma passagem só de ida para Nashville, Tennessee. Escolhi esse destino porque parecia longe bastante para construir uma vida nova, mas não tão longe a ponto de deixar a América para trás. Eu não queria fugir do país. Queria correr em direção a uma versão melhor de mim mesma. Quando cheguei a Nashville, a primeira coisa que encontrei foi um quartinho de aluguel em uma casa compartilhada, com paredes azuis descascadas e uma cozinha que cheirava a torrada velha. Minha nova colega de quarto, Caroline, era enfermeira e trabalhava longos turnos em um hospital local. Ela tinha olhos gentis, sinceros, e uma risada que enchia o ambiente, algo com que eu não estava acostumada, mas que me trazia conforto. Numa noite, sentadas no chão, de pernas cruzadas, comendo miojo barato, ela me olhou com atenção. Você é esperta, Helena. Fala sobre negócios como se fosse algo do seu sangue. Por que não começa algo seu? Eu ri baixinho.
Com qual dinheiro? Tenho, no máximo, $200. Caroline encostou o ombro no meu. Algumas das maiores empresas dos Estados Unidos começaram com menos. Suas ideias valem mais do que você pensa. As palavras dela acenderam algo em mim. Algo pequeno, tremendo, mas real. Aquela noite, depois que ela foi dormir, abri meu caderno e escrevi 3 palavras que mudariam toda a minha vida. Minha própria empresa. Parecia impossível. Mas também parecia o primeiro passo rumo à liberdade. E, pela primeira vez em toda a minha vida, senti que estava caminhando em direção a alguma coisa e não apenas fugindo. Recomeçar em Nashville foi como sair de uma tempestade e entrar em um mundo que ainda não sabia meu nome. Eu acordava todas as manhãs no meu quarto minúsculo, olhando para o teto rachado, que parecia guardar segredos há décadas. O quarto era tão pequeno que, se eu esticasse os braços para os lados, quase tocava as paredes. O ar cheirava levemente a papel de parede antigo e ao limpa-limão que Caroline usava depois dos turnos no hospital. Não era um lugar luxuoso, mas foi o primeiro da minha vida onde senti a possibilidade de me tornar alguém diferente, alguém mais forte. Meus dias começavam no mercado onde eu trabalhava como caixa. Nada glamouroso, apenas um mercadinho na esquina de uma rua movimentada de Nashville. Mas ali se tornou minha sala de aula. Eu observava as pessoas com mais atenção do que jamais havia feito. Como eles caminhavam, o que compravam, quanto tempo hesitavam antes de escolher algo. Notei quais itens sumiam das prateleiras em poucas horas e quais permaneciam intocados por semanas. Aprendi que as pessoas se importavam mais com a história por trás de um produto do que com seu preço. Uma vela feita por uma mulher de uma pequena cidade vendia mais rápido do que uma de uma grande marca. Um sabonete artesanal com um rótulo simples atraía mais atenção do que um perfeitamente embalado. Isso me fascinava. Todas as noites, depois de guardar meu avental e sair para o ar quente do Tennessee, eu caminhava para casa com os pés cansados, mas a mente desperta. Fazia macarrão com molho barato ou comia torradas quando estava exausta demais. Depois me sentava à minha mesinha, abria meu laptop velho e estudava. Assistia aulas gratuitas de negócios online, lia artigos sobre empreendedorismo e anotava todas as ideias que me vinham à cabeça, por mais estranhas ou impossíveis que parecessem. Meu caderno logo ficou cheio de pensamentos, diagramas e planos cheios de esperança. O começo real aconteceu numa noite em que calculei que me restavam $180 depois do aluguel e da comida. A maioria das pessoas guardaria esse dinheiro. Eu investi. Comprei um modelo básico de site e um nome de domínio. Chamei minha empresa de True North Market porque, pela primeira vez, senti que estava seguindo a bússola silenciosa dentro de mim, aquela que a infância tentou quebrar. A True North Market começou com apenas 3 artesãos que encontrei online, um que fazia velas em Portland, Maine, outro que produzia sabonetes naturais em Savannah, Geórgia, e uma artista de Boise, Idaho, que pintava paisagens inspiradas nas florestas americanas. Escrevi para cada um deles pessoalmente e disse que queria ajudá-los a alcançar clientes de todo o país. Eles aceitaram, felizes por fazer parte de algo novo. Quando lancei o site, nada aconteceu no começo. Por 2 dias, a única pessoa que o visitou fui eu, atualizando a página para ter certeza de que ainda funcionava. Mas eu não desisti. Divulguei os produtos em todos os lugares, redes sociais, grupos online, páginas de comunidade. Escrevi pequenas descrições sobre os artesãos, suas cidades, seus sonhos. Aos poucos, as pessoas começaram a notar. No primeiro mês, a True North Market teve um lucro de $95. Não era sequer suficiente para pagar metade do meu aluguel. Mas, quando vi aquele número, chorei. Não porque fosse pequeno, mas porque era meu. Eu havia criado algo com minhas próprias mãos, com meu próprio esforço, e ninguém podia tirar o mérito disso. Os meses seguintes foram cheios de dias longos e noites ainda mais longas. Cada venda parecia um pequeno milagre, mas administrar o negócio exigia mais do que paixão. Eu precisava aprender a negociar com fornecedores, a fazer divulgação sem dinheiro, a lidar com reclamações de clientes e a corrigir falhas do site às 3 da manhã. Às vezes eu cometia erros que me custavam um dinheiro que eu não tinha. Às vezes eu me sentava no chão do banheiro e chorava baixinho para que Caroline não ouvisse. Mas toda vez que eu desmoronava, eu me reconstruía.
Depois de 3 anos, a pequena empresa que começou com $180 havia se transformado em um nome reconhecido. A True North Market se tornou o lugar favorito de compradores que buscavam produtos artesanais americanos. Os pedidos vinham de estados que eu nunca tinha visitado: Colorado, Texas, Flórida, Maryland, Nova York. As pessoas amavam a ideia de um trabalho honesto. Amavam as histórias e confiavam em mim. Numa tarde, recebi um e-mail que me fez congelar. Era de um pequeno grupo de investidores em Londres. Eles tinham descoberto a True North Market por meio de um cliente na Inglaterra e queriam conversar sobre expansão. Ofereceram $500.000 por uma participação na empresa. Fiquei olhando para aquele número sem conseguir respirar. $500.000 para a garota que saiu de casa com apenas $62 e uma passagem de ônibus. Mas não me apressei. Me obriguei a ser sábia, não emocional. Contratei um advogado chamado Daniel Brooks, um homem calmo de voz firme, e uma contadora chamada Mia Collins, uma mulher quieta de olhos atentos que lia números como se fossem música. Passamos dias analisando a proposta. Mia criou modelos financeiros que eu nem sabia que existiam. Daniel negociou cada linha do contrato até que eu tivesse um acordo que me permitisse crescer sem perder o controle. Quando o contrato finalmente foi assinado, usei o dinheiro para construir o que a True North Market precisava: sistemas melhores, marketing de verdade, proteção jurídica e, o mais empolgante de tudo, um escritório físico. Escolhi Denver, Colorado, uma cidade cheia de empreendedores, montanhas e céus abertos. O escritório tinha paredes de vidro, luzes brilhantes e uma vista que me fazia acreditar que o mundo era maior do que a garota que meus pais um dia desprezaram. Contratei minha primeira equipe de verdade: designers, profissionais de marketing, coordenadores de logística, agentes de atendimento ao cliente, pessoas que acreditavam na minha visão, que confiavam em mim, que se importavam. No 7º ano, tudo havia mudado. A True North Market não era mais um site pequeno. Era uma potência com parceiros em toda a América e clientes na Europa que pagavam em libras e dólares. A receita anual da empresa chegou a $300 milhões, e minha participação pessoal ainda era enorme. Comprei uma casa grande e tranquila em uma colina nos arredores de Denver, com janelas altas que emolduravam o nascer do sol e um jardim silencioso que cheirava a pinho fresco pela manhã. Numa noite, sentada à mesa de jantar de vidro, observando as luzes cintilantes da cidade, finalmente senti o peso completo do que eu tinha construído. Lembrei da garota que dormia em um quarto gelado em Columbus, da garota que comia miojo em Nashville, da garota que carregava a dor silenciosa no peito. Mas ela tinha se transformado em alguém novo. Eu havia cumprido a promessa que fiz a mim mesma na infância: construir uma vida em que eu não fosse o erro da sala. Eu era a mulher que assinava contra-cheques, criava futuros e construía um império que duraria. Achei que meu passado tinha terminado ali. Mas a vida tem um jeito estranho de dar voltas. Justo quando eu acreditava ter escapado de tudo, meu passado entrou de volta no meu escritório. Era uma manhã comum de segunda-feira no meu escritório em Denver. Era o tipo de manhã em que tudo parecia previsível e controlado. Os funcionários chegavam carregando cafés frescos. Os elevadores tocavam a cada poucos minutos, e o som constante dos teclados preenchia os corredores como um motor suave impulsionando todo o prédio. Eu estava em uma reunião com minha equipe de liderança, revisando as metas trimestrais, quando meu assistente, Oliver Gray, apareceu na porta da sala de conferências. Sua expressão era estranha, presa entre desconforto e preocupação. Helena, disse-lhe baixinho. Há 2 pessoas aqui querendo ver você. Eles dizem que são seus pais. A sala ficou em silêncio. Meu coração deu um salto, como se tivesse sido puxado de volta ao passado. Por um momento, eu não era mais a CEO de uma empresa de 300 milhões. Eu era uma garota novamente, parada na cozinha daquela casa gelada em Columbus, ouvindo as palavras familiares: você está mentindo. Se vire sozinha. Mas aquela garota já não existia mais. Eu a enterrei sob camadas de força, sucesso e anos construindo uma vida nos meus próprios termos. Endireitei minha postura, ergui o queixo e deixei que a versão calma e controlada de mim assumisse o comando. Leve-os para a sala de conferências pequena, eu disse. Já vou. Quando entrei na sala, meus pais se levantaram rápido demais, quase apressados. Estavam muito mais velhos do que eu lembrava.
O cabelo antes escuro do meu pai tinha desbotado para um cinza cansado, e os ombros da minha mãe se curvavam para frente, como se ela carregasse um peso que nunca admitira. Eles não olharam para mim. Seus olhos ficaram baixos, fixos no carpete, como se encontrar meu olhar pudesse queimá-los. Helena, minha mãe finalmente sussurrou, você parece bem-sucedida. Sentei-me com calma, as mãos cruzadas sobre a mesa. O que vocês querem? Meu pai pigarreou. O som era áspero, tenso, nada parecido com a voz confiante com que ele costumava me descartar. É a sua irmã, disse ele. A Lena perdeu o emprego em Richmond. O banco cortou o pessoal. Ela está procurando há meses. O dinheiro está curto e nós ouvimos que sua empresa está indo bem. Pensamos que talvez você pudesse dar uma vaga a ela. Lá estava. Sem pedido de desculpa. Sem reconhecimento da noite em que me expulsaram. Sem arrependimento pelos anos de silêncio. Apenas um pedido. Ela merece uma chance, Selena, acrescentou minha mãe rapidamente. Ela é uma boa garota. Uma calma fria, quase gelada, tomou conta de mim. A minha vida inteira, eu disse, vocês me chamaram de mentirosa. De dramática. De problema. Quando eu precisei de apoio, vocês me disseram para me virar sozinha. E eu me virei. Eu construí esta empresa sem vocês. Por que eu deveria ajudar agora? Meu pai finalmente levantou os olhos. Eles estavam molhados, algo que eu quase nunca tinha visto nele. Nós estávamos errados, ele disse, com a voz trêmula. Achamos que você iria fracassar. Dissemos coisas que não deveríamos ter dito. Eu acho que estávamos com inveja da sua força. Me desculpa, Helena. Minha mãe assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também sinto muito. Você não merecia a dor que te demos. Arruinamos sua infância. A gente sabe disso agora. Por um breve segundo, a criança dentro de mim, aquela que chorava atrás da porta fechada do quarto, aquela que esperava desesperadamente ser escolhida, quis aceitar aquelas palavras. Mas pedidos de desculpa não apagam hematomas no coração. Não reescrevem a história e não reconstroem confiança. Respirei fundo, de forma firme e deliberada. Eu vou dar um emprego para Lena, disse. Um emprego justo. Ela vai passar pelos mesmos passos de entrevista que qualquer candidato, mas vou garantir que ela tenha um lugar na equipe de operações. Ela vai trabalhar sob a supervisão da Mia, não sob a minha. E será paga em dólares, como qualquer funcionário que merece o que ganha. Alívio inundou o rosto deles. Minha mãe até soltou um suspiro pequeno, como se o tivesse segurado por anos. Mas eu continuei, com a voz firme e inabalável. Vocês dois nunca mais ficarão diante de mim outra vez. Essa é a minha condição. Meu pai franziu a testa. Como assim? Quero dizer, falei lentamente, que vocês não visitarão meu escritório. Não visitarão minha casa. Não aparecerão em eventos da empresa. Se eu vir vocês por perto, vocês irão embora. A Lena pode trabalhar aqui, mas vocês manterão distância. Para sempre. A voz da minha mãe falhou. Helena, por favor, nós pedimos desculpas. Eu ouvi o pedido de desculpas, respondi. Mas eu não consigo esquecer os anos em que vocês me transformaram numa estranha dentro da minha própria casa. Eu construí minha vida aprendendo a viver sem vocês. Mantê-los à distância não é vingança. É autoproteção. Os olhos deles caíram novamente, cheios de uma vergonha que nunca haviam mostrado para mim. Finalmente, meu pai assentiu. Se é isso que você quer, nós aceitamos. Obrigado por ajudar sua irmã. Eles se levantaram devagar. Minha mãe parecia querer estender a mão, tocar a minha, oferecer um conforto que nunca deu quando realmente importava. Mas ela se conteve. Apenas juntou as mãos e sussurrou, nós não te merecemos. E então foram embora. Fiquei na sala muito tempo depois da porta se fechar atrás deles. Não houve lágrimas, nem raiva, nem alegria, apenas uma compreensão silenciosa e uma linha clara e brilhante entre meu passado e meu presente. Lena entrou na empresa semanas depois. Ela respondia apenas a Mia.
Nós trocávamos cumprimentos educados pelos corredores, mas nada além disso. Ela entendia o preço do amor que escolheu tantos anos atrás. E às vezes me perguntam, Helena, você se arrepende de não ter perdoado? Minha resposta continua simples. Não. O perdão é um presente e nem todo mundo merece ganhá-lo. Eles me deram nada quando eu precisava de tudo. Eu dei um futuro à filha deles, mas mantive meu coração seguro. Eu sou Helena Ward, a mulher que eles um dia chamaram de mentirosa. A mulher que hoje é dona de um império de 300 milhões de dólares na América.